Não vou fazer nenhum anúncio agora para que a gente possa entrar diretamente na palavra. Você viu o hino que a gente cantou agora há pouco, que fala sobre o nome de Jesus, e nós falamos sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as famílias. Em que outro lugar você pode ir, irmão, e pedir? Já pensou? Você vai lá no supermarket. Supermarket que eu estou falando de qualquer mercado, né? Não é uma franquia especialmente. Você vai no mercado. E você chega lá e diz para o gerente, ele diz: posso ajudar em alguma coisa? Posso sim, eu preciso de uma oração por minha família. Ele pode fazer, irmão. Se ele for um cristão, ele até te chama num canto e ora. Mas na casa de Deus você não tem constrangimento nenhum para dizer: eu preciso de oração por minha família. Enquanto a gente estava cantando aqui, desde o início, quando a Asa começou a cantar, mãe, seu filho vai voltar, eu fiquei pensando nas mães que estão aqui e que hoje não têm os filhos na casa de Deus, filhos que foram criados na casa de Deus e hoje estão afastados. E já pensou nesse culto de hoje, enquanto você está aqui, Deus está trabalhando, e quando você chega em casa tem um telefonema dele: mãe, voltei hoje, fui na igreja aqui perto, eu quero voltar para Jesus, e você no domingo está aqui, se debulhando em lágrimas, contando testemunho. Esse é o Deus que a gente segue. Então creia nisso. Você que tem um filho afastado, ou uma filha que está longe do caminho do Senhor, não perca a oportunidade. Essa é a intenção da nossa ministração nas quartas-feiras desse mês da família. Estamos usando os cômodos da casa. Para quem está nos acompanhando agora, seja bem-vindo. Para você que está aqui, todas as semanas, às quartas-feiras, cada quarto um cômodo. Começamos na primeira semana falando da Copa. Lembram da Copa? A importância da mesa. Alguém depois disso, espero, já pode ter chamado a família para comer a mesa de volta, reunindo em volta da mesa toda a família, para que assim tenham pelo menos um momento na semana juntos, porque essa é uma intenção do Senhor. O Senhor fez isso várias vezes para mostrar o valor da mesa. Semana passada nós fomos para a segunda semana falando da cozinha. A cozinha não é um apêndice na construção da casa, é um lugar muito importante, é lá que sai toda a nutrição, né? As comidas são feitas com intenção de abençoar, as compras são feitas com sabedoria, se não são, deveriam ser feitas assim, e aprendemos alguma coisa sobre a cozinha. E hoje a gente está falando sobre o quarto. Ainda que você mora num kitnet, você vai ter um canto desse kitnet para botar me dê esse passador, por favor. Obrigado. Você vai ter uma cama para dormir. Cama fala de uma série de coisas, irmãos, que a gente quer levantar hoje, refletir juntos. E eu queria ir com você para o texto do segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 10. 4 e 10. E falar de intimidade, descanso, privacidade e conexão. O quarto, aqui tem algumas pessoas que trabalharam com construção. O quarto, irmãos, ele não é mais um cômodo da casa. E a gente vai ver como se deve tratar o quarto e a importância que ele tem na casa. Esse é um dos textos mais ricos. Fala de uma mulher, não temos o nome dela, mas ela é uma fonte de teologia, de aprendizado. E ela é uma sunamita. Temos até uma irmã aqui na igreja que chama-se Sunamita, né? Que cuida da assistência social, a sunamita do Tiago. É sunamita mesmo, e temos uma sulamita. Essa é uma igreja versátil, irmãos. Temos uma sulamita do livro de Cantares e temos uma sunamita do livro de Reis. E essa sunamita é uma mulher rica que tem um marido rico e velho, não tem filhos, vem passar o homem de Deus sempre em frente à casa, e um dia ela diz: esse é um homem de Deus. Fala para o marido. Ela não conta uma fofoca: eu soube que ele trabalhou com Elias, soube disso. Não, ela falou: esse cara é um homem de Deus, meu amor. E ele passa por aqui sempre, fica por aí nas pousadas, nos hotéis, na casa dos outros. Se a gente não sabe direito onde ele pousa, vamos abençoar a nossa casa, vamos construir. Aí ela fala das especificações do quarto que ela está sugerindo. Capítulo 4 do segundo livro de Reis, versículo 10, ela diz assim, primeiro versículo anterior diz: vejo que esse que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vê lá quem você põe dentro de casa, né? Versículo 10, vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Em outras versões diz: vamos fazer um quarto junto ao muro, um quarto no segundo andar junto ao muro.
e vamos mobiliar esse quarto. Ela não está falando, vamos fazer um puxadinho, vamos improvisar um canto. Eu não sei quantos aqui já tiveram a felicidade de hospedar alguém em casa. A gente hospedou muita gente, sem conseguir contar quantas vezes, irmãos. Não é hospedagem de meio-dia, não, é de 50 dias. É de ficar, chega sozinho, daqui a pouco minha família está chegando, chega às 6, e minhas filhas saíram muito da cama delas para ir para a nossa cama, para ir dormirem juntas, para ir dormir na sala. Pessoas que até hoje a gente tem amizade, alguns, minhas filhas se magoaram porque não souberam agradecer, gente que ficou em casa há tanto tempo, e aí saiu, ainda reclamou, ainda falou quando a gente estava dando o nosso melhor, não é? E algumas celebridades do mundo gospel ficaram na nossa casa, dormiram na nossa cama, a gente tem amizade com alguns até hoje, e nós valorizávamos o quarto. Dentro das nossas condições, a gente sempre trabalhou para que o quarto fosse bem decorado, e a gente gosta de comprar um bom edredom, almofadas. Teve aquela fase, né, amor, daquele montão de almofadas, né, que os maridos comentam, passou. Glória a Deus, passou, né? 16 almofadas, de manhã, de noite vai dormir, tira aquelas 16, põe em ordem, porque você pode perder a ordem, aí vai complicar no dia seguinte arruma a cama e 1, 2, 3, então não é dessa ordem, ajuda de novo, mas sempre na intenção de ter um ambiente agradável. Essa mulher diz para o marido, vamos fazer um quarto decente, junto ao muro. O que fala junto ao muro? Primeiro, ela não está falando de qualquer construçãozinha, ela está falando de um quarto decente, chamar alguém que saiba construir. Segundo, ela diz, e vamos fazê-lo junto ao muro, porque junto ao muro significa proteção do vento, proteção do sol, proteção das tempestades. Fazer um quarto num bom lugar. E que mais? E vamos imobiliá-lo. Botar uma esteira. Que esteira, irmãos? Vamos preparar o quarto. Olha a ideia dessa mulher. Vamos construir um quarto, vamos colocar uma cama. Ela fala, vamos colocar uma cama. Cama fala de quê? Descanso. Se eu quisesse arrumar esse quarto de outra maneira, para você ter uma ideia de quarto, eu podia botar qualquer móvel. Se não tivesse a cama, não era quarto. Quarto tem que ter um lugar para você descansar. Pode ser uma cama boa ou uma cama ruim. Às vezes a gente não investe numa cama. Há quanto tempo atrás nós compramos nosso colchão? 12 anos. Há 12 anos atrás. E colchão é um lugar onde você passa 1/3 da sua vida sobre ele. Então tem que ser um bom colchão. Tem gente que investe em pneu de carro, investe em estufamento de carro, investe em um montão de coisas. E dorme num colchão que amanhece todo doído, tem que precisar de gelol de manhã, de remédio para dor, mas não investe num colchão. Você passa 1/3 da sua vida no colchão, então colchão é item de primeira necessidade. Ah, mas eu vi que o vizinho está botando dele lá na rua, irmão, aquilo está cheio de ácaro, aquilo está infestado, joga aquilo no fogo. Vá lá na loja, compra um colchão bom. O nosso custou, quanto que ele custou, amor? 8 mil? Muito mais que 8, nem sei quanto foi mais. Paguei em prestações. Ele tem 8 motores. Quando eu deito e ligo, eu durmo nos 20 primeiros minutos de massagem que ele dá. 8 mil, pastor, eu já nem sinto mais, irmão. Foi há 12 anos atrás. Ele é a prova de ácaro, ele tem energia quântica. É quântica que fala, não é? Quântica? Quântica. Ele tem um montão de coisas que eu nem sei, é uma tecnologia japonesa-alemã. Então, eles se juntaram, os alemães e os japoneses fizeram... Hipoalergênico, que eu também não sei o que é, mas ele é... Eu sei que o colchão é uma delícia. Eu escolhi a densidade dele, porque eu não gosto de colchões macios. Eu já fui em muitos hotéis, em lugares diferentes do mundo, e dormi no chão. Hotéis 5 estrelas, em Hiltons, em Sheratons. Quando eu chegava lá que colocava a mão, é aquele colchão canoinha, que você deita e fica assim, seu pé sobe, sua cabeça também, e o peso do meio desce, e aí você fica assim, eu não consigo. Então eu pego o lençol, jogo no carpete do quarto e durmo no quarto, porque eu dependo de dormir num colchão fixo, duro, firme. E nós escolhemos a densidade, escolhemos tudo, pagamos. E há 12 anos a gente dorme bem, a gente... Tem que viajar, tem que mudar de casa. Fizemos a 71ª há 2 meses atrás. O colchão foi com a gente. Pode ficar tudo para trás, o colchão vai. Porque a gente entende que o colchão fala de algo precioso, que é seu descanso.
E você tem que valorizar isso, irmão. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Seja sábio. Eu estou pensando em comprar uma máquina nova para academia lá de casa. Compra um colchão. Isso é uma decisão espiritual. Comprar um colchão fala de sono fala de descanso, fala de cama. Cama é o lugar onde você passa 8 horas pelo menos. Jesus valorizou tanto o sono, irmãos, que numa travessia no mar da Galileia, ele estava com sono, ele falou, eu não vou atrasar meu sono. Ele agarrou uma almofada, não sei se ele já levava com ele, não é igual o Marco Aurélio, nosso pastor Marco Aurélio, ele só viaja com a almofada dele. Se disser, não pode levar no avião, ele falou, cancela o convite. Ele falou, não, ele mandou fazer uma almofada porque ele valoriza o sono dele. Então, Jesus tinha a almofadinha dele, também com os motorizinhos, não tinha naquela época não, mas ele... tempestade, ele falou, vou dormir. E dormiu pesado, bonito, dos discípulos ter que chamar. Não se te dá que pereçamos, Senhor. Todo mundo morrendo, remando aqui, o Senhor não abriu mão do tempo de sono para ensinar para nós essa lição, que o sono é fundamental. A cama fala de descanso. A mesa da casa que ela mandou botar fala de comodidade, de provisão. Você tem que ter uma mesa. Não tinha essa mesa nessa decoração. Eu pedi, põe uma mesinha para eu ter um lugar para me acomodar, para poder ministrar com segurança. Então, cama fala disso, o lugar onde botar o prato para comer. Cadeira, ela disse, vamos colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira. Cadeira fala de autoridade. Davi recebeu a cadeira de Saul. Esther recebeu a cadeira que era de Vasti. Então, cadeira fala de um lugar que te dão com uma autoridade. Cadeira numa mesa de copa, a cadeira principal era para ser dada ao pai de família. Você vai nas igrejas tradicionais, tem uma cadeira diferenciada para todo mundo saber, ali sendo o pastor. A cadeira fala disso. Então, essa mulher tinha isso em mente, uma cama para descansar, uma mesa para se acomodar, uma cadeira para que ele sinta que recebeu autoridade, e um candeeiro que fala de iluminação, e naquela época a iluminação era a base de azeite, então fala simbolicamente da presença do Espírito Santo. Essa mulher pensou nisso. E hoje, quando a gente fala de quarto, vale a pena a gente analisar o que o quarto representa na casa de uma família. A nossa série se chama Eu e Minha Casa. Diga, eu e minha casa. Desde a primeira semana nós estamos batendo nessa tecla. Você decide por sua família que caminho seguir diante do Senhor. Quem era Raabe, irmãos? Era uma prostituta, reconhecida na cidade como profissão. Ela era prostituta profissional. O dia que ela acolheu os espias, e ela já tinha sabido notícias do povo de Israel, ela falou para eles, eu sei quem vocês são, eu sei que o povo de vocês vai acabar com minha cidade igual fez com as outras, eu vou salvar a vida de vocês e vocês salvam a minha. E ela falou, eu quero que toda a minha família se salve. Eles disseram, você põe um fio vermelho na janela, e a hora que nós cercarmos a cidade, nós só vamos poupar quem estiver no quarto que tem um fio vermelho. E ela se encarregou de convencer os pais. Imagina que aqueles pais podiam ser revoltados com a profissão dela, que os irmãos não queriam contato, pois ela teve alguns dias para convencer a família, o único lugar seguro de Jericó é no meu quarto. E pôs a família toda ali. A hora que a cidade caiu, Deus assumiu o compromisso de preservar a torre onde tinha a casa dela, e a única casa que não caiu foi a casa de Raabe. Todos que estavam lá se salvaram. Ela decidiu a salvação da família. Você não tem que fazer uma reunião de acordo, aí, você quer Jesus ou não quer? Eles podem decidir se querem ou não. Você decide em Deus, Senhor, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Alguém diz amém? É isso que a gente está tratando aqui. O quarto na casa da família. O que o quarto significa? Primeiro, o quarto significa descanso. Vamos lá. Vê se o vídeo me ajuda ali. Não, já passou. O quarto significa descanso. Vamos lá? Me ajuda aí, PH. Quarto na casa. Agora. Não. Voltando. Foi para o final. Botão do contrário. Aí, daí para frente. Aí. O quarto significa isso. Aí, próximo. Quarto significa intimidade, descanso. A gente chega lá, irmãos. Temos um querido que está nos ajudando no PowerPoint.
para que você tenha uma visão melhor daquilo que a gente está falando. Então, o quarto fala de descanso, inicialmente. O sono é fundamental para a saúde física e mental na sua vida. Eu não ligo para isso. Tem algumas pessoas, irmãos, talvez pela criação severa que tiveram, acham que sono é sinal de lerdeza, de vagabundagem. Sono é bíblico. Jesus dormiu. E você tem que aprender que o sono fala de descanso, é fundamental para a saúde física. Eu coloquei alguns dados científicos aqui. O sono fortalece o sistema imunológico. O sono melhora a memória. E o sono melhora a concentração e regula o humor. Gente mal-humorada, muitas vezes é gente que dorme mal. Eu durmo algumas horas. Você precisa dormir 8 horas por noite. 8 horas. Eu deito meia-noite, acordo às 8. Não é que eu acordo às 6, então vai às 10 para a noite. Mas eu não perco a minha série. Está acompanhando a série, perdendo sono e perdendo a memória, perdendo a concentração. Daqui a pouco é um empregado despedido, porque o patrão fala e você não guarda o que ele diz, porque falta concentração. Sono regula o humor. Sono ajuda a reduzir o estresse. O risco de depressão, de ansiedade, de irritabilidade. Gente irritadiça, sabe? Fio desencapado. Qualquer coisa que você fala, pss, pss, pss. Vá procurar. Gente que dorme mal, que não dorme o suficiente. Quem dorme bem, diga amém. O sono influencia a produção de leptina. Tem a ver com apetite. Seu apetite tem a ver com o seu sono, porque produz leptina. O sono influencia a produção de leptina. Influencia a produção de insulina, Nelson, que tem a ver com glicose. E influencia a produção de prolactina para as grávidas produzirem leite. Olha quanta coisa, mas aquele sono inocente, que você, não estou fazendo nada, tá? Está repondo as energias, renovando células e descansando o corpo e produzindo leptina, insulina, prolactina e outras bênçãos que você precisa. Qual é a receita para um sono bom, um bom sono de descanso? O que está vendo que eu não consigo levar para frente? Aí está passando direto. Receita para um bom sono, anota aí no seu coração. Primeiro, crie uma rotina. Você deve dormir e acordar todos os dias nos mesmos horários. Um dia dorme 10, outro dia dorme 11, outro dia dorme 1h da manhã, outro dia dorme 8 da noite. Não tem corpo que aguente. Não tem organismo que se organize. Sono deve ter uma rotina. Hora de dormir. E tem pais que são tão ruins em dormir que botam os filhos na mesma rotina. Minhas filhas pagaram um preço muito alto comigo, porque eu morava em algumas das casas que morei, eu morava 1 hora, assim, imagina morar em Guapi e tá todo dia aqui em Caxambi. Então, quando acabava o culto, atende um, atende outro, come com os irmãos e tal, e as crianças estavam ali para acordarem de manhã, para ir para a escola, às 7 horas da manhã, tinha que estar lá. Então, quando acabava o culto, ainda tinha 1 hora de viagem. Elas já iam caindo pelo carro. Tinha que parar no meio do caminho, num Jack in the Box. Alguns aqui sabem que lanchonete é essa, para comprar um milkshake de final de noite, que acabava despertando. Aí elas voltavam a dormir, chegavam em casa, mas tomar banho. Meia-noite tomando banho para ir dormir, caíam quase mortas na cama. Lá pelas 6 da manhã eu estava lá, vamos embora, tem que ir para a escola, vamos embora. Vinham 2 zumbizinhas, me detestando de raiva, porque tinham que ir para a escola com um pai lesado, que não levava cedo para casa. Isso prejudicou em notas, prejudicou em rendimento. Não faça isso que eu fiz. Eu já não faço mais isso hoje, né? Elas já não estudam mais, já ficam. Boa rotina. Tente dormir e acordar sempre no mesmo horário. Pastor, é difícil, mas se você tenta, você vai ter rendimento. Vai se tornar... não vai ficar cochilando aqui, como às vezes eu vejo. Entendeu? Você pensa que eu não observo daqui? Você acha que de vez em quando eu estou falando, Jesus está nesse lugar, irmão, é para te acordar. Ou então eu dou uma andada para o seu lado e falo, é isso aí, irmãos, é porque você está dormindo, eu já notei, eu dou uma chamada sutil para ver se você acorda. Mas se você acha que não está bem, eu posso chamar pelo teu nome. Acorda aí, irmã. Fala, pô, irmão, desperta, eu posso chamar pelo nome. Por quê? Você dormiu mal. Durma bem. Nossos cultos não vão até 11, meia-noite.
9 e pouca da noite você está liberado para comer um prato ali na cantina e pegar o rumo de casa. Então, aprenda a dormir e acordar sempre no mesmo horário. Segundo, crie um ambiente agradável para o seu sono. O que significa? Sem luzinhas de celulares, que a luzinha azul, já foi provado na ciência, mas isso é uma perturbação para a cabeça. Seu cérebro, enquanto ele vê luz, ele não entra no sono profundo, porque ele diz, tem vida ao redor, ele se nega a apagar. Você tem que apagar o ambiente do teu medo escuro. Vem para o culto de libertação, sexta-feira, sai liberto, e aí a partir daí você dorme sem medo. Apaga tudo. A gente fecha as cortinas todas para criar. Para eu levantar para ir no banheiro, é assim, vou acertando a quina da cama e vou tropeçando na cadeira e devagarzinho, né? Eu agora estou criando um caminho mental de 3 passos, meio passo para a esquerda e tal, vou aprendendo assim, mas é tudo escurinho, porque você precisa criar um ambiente apropriado para que o seu sono venha, um ambiente relaxante. Irmão, lá em casa, eu mandei pintar minhas cortinas de laranja em homenagem à igreja. O seu sono vai ser difícil. Você tem que criar um ambiente relaxante. Aquelas cores, zen. Aquelas coisas que você olha e já fica, eu vou dormir. O ambiente ajuda, um ambiente relaxante, escuro, silencioso. A gente mora aqui na rua. E a nossa esquina de lá é um centro gastronômico agora. De segunda a segunda. Tem som na rua. Tem forró, irmãos. Isso me persegue. A outra, quando eu morava na Caxambi, tinha uma esquina que tinha som e eles botavam uma caixa do lado de fora. O sujeito bebia e depois fazia karaokê. Entendeu? Aquela ingrata que você foi. E eu ficava ouvindo o Senhor, além de desafinado, ainda é bêbado cantando. E ainda pedia desculpa aos senhores moradores, que o nosso som não é bom. Irmão, eu querendo explodir o som, ele pedia desculpa. Eu não aguentava com aquilo. E de manhã tinha que estar 8 horas da manhã pregando. Como é que se aguenta um negócio desse? A gente vive num país que as regras não são muito obedecidas, né? Não tem lei. Chama o policial, como já chamei, o policial falou, moço, põe um algodão no ouvido e tal, a gente vai lá, ele vai desligar, a gente vai virar na esquina, ele vai ligar de novo e tal, mas o seu quarto você tem que providenciar para que ele seja silencioso, para que ele seja escurinho, para que ele seja relaxante e que seja fresco. Pastor, eu gostaria que meu quarto fosse mais fresco, mas a conta de luz está alta. Está aí uma coisa para você investir, irmãos, é alta mesmo. Mas não dá para você ligar um pouquinho do ventilador ou do ar, não é? Morar no Rio de Janeiro sem ar é difícil. Liga um pouquinho para dar uma refrescada, aí você tranca tudo. E aí mantém fresquinho pelo menos por um tempo. Você precisa disso pelo seu bem-estar. Para o seu dia ser produtivo. Então, o descanso tem tudo a ver com o seu bem-estar, com o dia bom que você precisa. Então, primeiro, você tem que providenciar uma boa receita para um bom sono. Segundo, filhos pequenos na cama, coisa linda. Ai, meus filhos tudo dormem comigo, pastor, é uma comunhão, uma coisa linda. A família inteira na cama. Onde você descobriu isso? Onde você aprendeu isso? Onde você aprendeu? O quarto é o lugar da sua privacidade, é o próximo ponto. Os filhos choraram, estão com medo? Amém. Traz para o quarto, dormiu, bota no quarto deles. Está com dorzinha? Amém. Precisa do colo da mãe ou do afago do pai para dormir dormir depois que a dor passar? Bota no quartinho dele. Meu filhinho ainda dorme comigo. Quantos anos ele tem? 13. Você está dormindo com 2 homens, irmão. Você está dormindo com 2 homens, irmã. 13 anos. Ele já sabe o que é uma vida de homem, ele já conhece. Ele já está de olho nas garotas. Ele já está namorando, às vezes, dormindo com você. Porque ele sente medinho, porque, ele tá... Irmão, põe isso para fora. Aonde você aprendeu isso, que criança pequena tem que estar dormindo na sua cama? Você prejudica o relacionamento conjugal, você estoura a sua privacidade e você está fazendo o seu filho se expor a um ambiente que ainda não é dele. Pai, ainda diga amém.
Raras exceções, dor, medo, amém. Fora disso, bota os filhos para o quarto deles. A gente agora vai ver os filhos lá nos Estados Unidos, e aí vem todo mundo para a cama e tal. É porque é por uns dias, irmãos. O neto já prepara tudo. A gente tem um quarto lá, que ele tem uma foto nossa, e quando minhas filhas hospedam alguém, eles dizem, mas esse quarto é de vovô e vovó. A foto deles aqui. E aí eles avisam os hóspedes que o quarto é nosso. E quando a gente vai dormir, a gente já sabe, o Zion vai agarrar, né? Eles estão chegando aí terça-feira. A Ângela já falou, amor, você escolhe se quer dormir comigo e Zion ou se quer dormir sozinho. Mas o Zion vai dormir com a gente, ele não tem jeito. Ele vem para passar o tempo e quer dormir. A gente dá um desconto, porque mora longe, vem, mas fazer disso uma rotina, seus filhos crescerem dormindo na sua cama, absolutamente. Então estamos entendidos? Digam amém. Amém. Hoje é o dia de você fazer uma trouxinha e dizer para o seu filho, manda ele cantar aquele hino, queimei os barcos no cais e tal, e despedi dos meus pais e foi para o quarto dele, em nome de Jesus. E os pets, irmãos? Os pets. Os pets. Irmãos, tem gente aí que chama os pets de filho. Vem com mamãe, com mamãe. Você imagina Jesus falando assim com o jumentinho? Vem com o papai que a gente vai entrar em Jerusalém. Você imagina? Somos todos criaturas de Deus. E quando conhecemos Jesus, nos tornamos filhos. Eles continuam criaturas. Não são seus filhos, irmão. Tem gente que já está falando, vou pedir minha carta daqui. Vou mudar dessa igreja. Pet na cama, irmãos, de jeito nenhum. Até o cientista ímpio, ateu, discorda de levar pet para a cama. Por quê? Algumas razões básicas. Sujeira nas patas. Ah, mas o meu é muito limpinho. Ele usa meia. Seu marido não pode dormir na cama se ele vier da rua, tem que lavar os pés? Sem tomar banho? Aí você bota esse cachorro, esse gato na cama com você, com sujeira nas patas, com pólen que ele colhe quando sai na rua, o pólen das flores vem para o pelo dele, e aí dorme, está você pagando o tratamento de alergia por causa do pólen que vem no pelo do seu cachorro, do seu bicho, e você bota na cama onde você dorme. Bactérias que vêm no pelo dele. Ah, mas ele é vacinado. Pode ser, mas as bactérias estão ali. Elas podem não se reproduzir, mas e você não está vacinado. As bactérias pulam do pelo do seu animal para você. Ácaros que estão no seu animal vêm para a sua cama. Não tem nada, irmãos, mas eu não consigo. Porque ele fica ali olhando para mim, olhando para ele, olhando para mim, olhando para ele. Eu falo, sobe, filhinho. Ele sobe. Compra uma cama fofa. Uma cama fofa, irmãos. E aí pula ele da cama sua para a cama dele. Daqui a pouco você vai, todo dia você empurra a cama dele um pouquinho para longe da sua cama, um pouquinho para lá, mais perto da porta. Um dia quando ele chegar, já está do lado de fora. Ele não notou. Sem mágoa, sem constrangimento. Eu tive cachorro, irmãos. Tive cachorro. O cachorro me mordeu quando eu tinha 12, 13 anos. Falei, vou vencer esse medo. Lá nas montanhas da Califórnia, na neve, eu fui fazer uma visita, vi um cachorrinho desse tamanho, tinha acabado de nascer. Coisa mais linda, uma bola de pelos. Comprei o cachorro, levei para casa. Ele foi crescendo, crescendo, crescendo. 45 quilos. Aí eu descobri que ele era malamute, ele era aquele cão que puxa trenó. Aí comecei a descobrir que ele não gosta de gente, porque ele só tem o dono do trenó e por ele só tem contato com uma pessoa, então ele não gosta, ele não é social. Segundo, ele achava que ele era o dono da matilha e eu era um rival, porque eram 3 meninas lá em casa e eu era o único homem, ele me colocou de rival. Ela entrava na cozinha, ele não deixava eu passar da porta da cozinha. Ele deitava na cama com as meninas, quando entrava no quarto, ele, para mim, e viveu 14 anos comigo ainda assim. Me mordeu, me rasgou uma calça jeans daqui embaixo. Até hoje eu estou magoado com a calça nova que ele rasgou.
tudo para me curar do medo de cachorro. O que você acha que aconteceu? O medo dobrou. Hoje um chihuahua me assusta, irmãos. Qualquer cachorro me assusta. Mas eu não tenho raiva dos cachorros, dos cães. Mas filho, não. Dormir na cama? Não. Está repreendido, em nome de Jesus. Você não vai precisar tomar mais remédio de alergia, vai descobrir. Você que está achando que essa palavra não é espiritual, estou te curando uma alergia. Parar dessa fungação no culto. É rinite, não, isso é seu cachorro. Te passando bactéria, te passando coisa. Essa igreja aqui você ouve de tudo, irmão. Você aprende, só não aprende se não quiser. Sabe o que é pior para o cachorro? Agora eu vou falar a pior parte para o cachorro. Colocá-lo na cama com os humanos desequilibra o senso de hierarquia do animal. Ele passa a achar que ele é igual ao dono, que ele é gente também, que ele dorme em cama, que ele tem que comer sentado à mesa e tal. Você desequilibra o senso de hierarquia que Deus estabeleceu na cabecinha dele. Você muda, mexe com isso. Olha a desordem que você está causando no reino animal. O Senhor te perdoa se você corrigir isso a partir de hoje, em nome de Jesus. O que mais que o quarto da casa provê? Além de descanso e o que mais que eu falei? Descanso, a cama fala de intimidade. E a intimidade do casal é sagrada. A Bíblia diz em Hebreus 13, digno de honra seja o casamento e o leito sem mácula. Você tem que preservar a sacralidade, uma palavra nova para o seu vocabulário, a sacralidade do seu quarto. Ele é sagrado e você tem que preservar isso. O que entra lá? Que tipo de música, que tipo de leitura, que tipo de gente? Quem é que visita o seu quarto? Ninguém, irmãos. Ninguém entra no seu quarto. Quer um mau exemplo da Bíblia? Ezequias ficou tão feliz que foi curado lá da enfermidade, que recebeu uma embaixada da Babilônia, um grupo de diplomatas, e ele mostra o palácio dele, mostra tudo. Quando eles saem e vão embora, chega Isaías. E aí, como é que foi a visita, rei? Estou feliz demais, fiquei curado, vieram aí da Babilônia, e eu fiquei feliz. O que você mostrou? Mostrei tudo. Mostrei meu quarto, minha casa, minha sala, mostrei meus tesouros. Virão dias em que eles chegaram aqui e vão levar tudo que você tem. E aconteceu. Ninguém tem que estar vendo o que você tem dentro do seu quarto. Chegou, irmão, na sala de estar, a gente vai falar dela semana que vem. É ali que você recebe. É para tomar um cafezinho? Na copa, no máximo. Agora, vem ver minha casa. Não tem esse pessoal que você chega, vem ver minha casa, vou mostrar. Olha meu quarto, olha o que eu fiz. Não, leva não, sabe lá o que está no coração daquela pessoa? Sentimentos ruins são combustível para o inimigo perturbar sua casa. Mas eu não fiz nada, pastor, eu sou crente. Não vi ninguém depois de nenhuma macumba na minha porta. Eu ainda tenho um olho assim na porta dizendo, sai daqui, olho gordo. Eu botei na minha porta e eu tenho um negócio dos judeus lá, abençoando. Isso é um montão de mandinga que você arranjou, né? Porque não acredita no poder de Deus na sua vida. E mesmo assim estou de cama. Você anda abrindo as portas da sua casa para que pessoas que você nem conhece entrem e deixem lá, às vezes, o sentimento de inveja, porque viu uma cama bonita, viu um quarto bem decorado e saiu praguejando. E eu gostei disso, tomo posse. Que negócio de tomar posse do que é dos outros? E você fica rindo. Vai tomar posse não, irmão, compra um. Eu comprei esse aqui, paguei em 10 prestações. Você vai e compra, eu te dou o nome da loja. Está ainda, diga amém. Digno de honra seja o leito sem mácula. O que é intimidade, irmão? Intimidade é a expressão de amor. A Bíblia diz em Marcos 10, 8 e 9: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Fala da parte mais íntima, da maneira mais íntima que duas pessoas podem estar. O verbo conhecer na Bíblia, ele tem muitos significados, mais de 10. E o mais profundo é conhecer e Adão conheceu Eva e gerou Sete, gerou Enos, gerou um filho. Conhecimento, dos corpos se conhecerem. E isso é para a intimidade do casal. Intimidade está ligada ao quarto. Então, intimidade, primeiramente, é a expressão de amor. Foi o Senhor que estabeleceu o carinha que é daquela família, ele sai de lá, ele se une à sua mulher e ambos agora serão uma só carne e serão uma nova família. Isso fala de expressão do amor de Deus.
através de um casal. A intimidade também é parte do plano de Deus. Olha o que disse Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 3 de 1 aos Coríntios. O casal não deve se privar de intimidade a não ser por consentimento mútuo para se dedicarem ao jejum. Esse pessoal muito santo, estou em jejum há 21 dias. E o outro concordou? Não, o outro está irritado. Que jejum é esse? Se não for por consentimento mútuo em prol de uma causa... Porque Paulo está falando que o casal não deve se privar da intimidade. A intimidade é um privilégio que o Senhor deu. Nos dias modernos, há muita intimidade antes da autorização legal que o Senhor, que estabeleceu o casamento, falou que sairá de casa e unir-se à sua mulher. Então tem uma hora, a hora do casamento é que você sai de casa e se une à sua esposa, e a partir dali é uma nova família. Antes disso, não é intimidade. Antes disso é promiscuidade. Quando você se liga a uma pessoa porque você saiu de casa e agora se casou, então é parte do plano de Deus. Paulo disse que o casal não deve se privar. A intimidade é um presente de Deus para o casal que está começando uma nova vida. E intimidade também, além do físico, é uma conexão emocional e um compromisso selado, mais do que apenas algo físico. É algo emocional. As almas se conectam. E quando você desfruta da sua intimidade como casal, as almas se conectam e o compromisso é selado, diz a palavra de Deus. Mais do que isso, a intimidade também é fonte de alegria. Quem lê o livro de Cantares, entende, ou não entende nada, né? Mas se você consegue perceber Salomão escrevendo Cantares, ali é uma poesia sobre o amor de um casal, irmãos. E ali as palavras que ele usa são palavras deliciosas, agradáveis. Ele usa mel, vinho, jardim, frutos. E no capítulo 7, verso 6, ele diz assim: ó, o amor e suas delícias. Você não pode ser santo ao ponto, tão santo ao ponto de dizer, não, eu não quero intimidade porque, como a gente aprendia no passado, dia de Santa Ceia, o casal não podia ter intimidade, não é? Alguns era na semana da Santa Ceia. Irmãos, quer acabar com tudo. A semana da Santa Ceia, não, amor, essa semana não, nada, não me procure, passa longe, porque tem Santa Ceia no domingo. Quer uma coisa mais santa que a Santa Ceia? Se o casal é autorizado pelo Senhor, está debaixo da bênção de Deus, a intimidade é parte da bênção, é um presente de Deus. Não é para os de fora, é para os de dentro. É para quem que se casou diante da bênção do Senhor. Parece que não funciona, mas aquela cerimônia simples ou expansiva, barata o cara que você tenha feito para comemorar seu casamento, a gente, depois de 40 anos de casados, a gente não recomenda a ninguém assim, mas todo mundo quer fazer, né? A pessoa diz assim, pastor, eu vou fazer, estou me endividando, estou vendendo um carro, estou empenhando os cabelos para fazer a festa de casamento. Qual o seu conselho? Não faz. Faz uma cerimônia simples. Sabe por quê? Se tem uma coisa deliciosa, você começar a vida conjugal dizendo assim, não devo nada. Agora você faz uma festa, irmão, paga uma companhia, e está aí a pastor Joelson com a Sara, que tem uma companhia de festas, né, que eles não nos ouçam, né, mas para quem quer fazer festa, está aí uma boa recomendação, eles trabalham de maneira muito profissional. Mas aí você que não tem, mas a sua família fez, a sua colega fez, a outra fez, aí você vai fazer uma festa de casamento. E aí quanto você vai gastar? O que você não tem. Você precisava de 50 mil para mobiliar seu apartamento todo. Deixa de mobiliar para fazer uma festa de casamento. Aí, irmão, sabe como acaba a festa de casamento? Um dizendo assim, aquela maionese estava passada. Outro diz assim, aqueles docinhos, Aí sabe as lembrancinhas que você mandou fazer com tanto carinho? Na casa dele já tem tanta lembrancinha que ele vai jogar a sua fora. Aí tudo que você gastou para guardar a data, as pessoas não guardam. E elas saem do seu casamento às pressas porque já tem outro no dia seguinte. Já não vão lembrar no dia seguinte a cor do seu bolo, nem a cor do seu vestido. Então quer fazer um casamento, quer vestir um vestido bonito, uma roupa bonita? Vista. Agora você se endividar, ir para o banco e comprar e pegar um empréstimo para fazer uma festa de casamento, invista no casamento e não na festa.
Como você investe no casamento? Fazendo curso de noivo, fazendo casados para sempre, fazendo paz para toda a vida. Isso é investir no seu casamento. Em vez de gastar 20 mil com uma festa, com um detalhe, vá para as Bahamas, vá para fazer vá para Gramado, vai para um lugar bonito, passe uma semana para começar a sua vida conjugal, desfrutando você e ela de um tempo de comunhão que vocês vão precisar para enfrentar a vida inteira. Agora, gastar para agradar os outros... Sabe quando você vai achar que essa palavra é útil, irmãos? Depois que você fizer a festa. Vai dizer, pastor, você estava com razão. Agora não, agora você fala, eu já peguei empréstimo. Eu já convidei, mandei fazer os convites com letras douradas. Comprei rosas da Colômbia. Você acha que a pessoa vai ver made in Colômbia? De onde é essa rosa? Ninguém quer saber, irmão. Nem vão levar suas rosas. No dia que a gente casou, tinha um casamento antes, um casamento depois. Aí nós fomos casar 1 hora antes, ou 1h30 antes. Aí alguém veio falar conosco. Nós falamos, não queríamos as rosas, mas decoraram a igreja toda. Você quer tirar as rosas, as flores para a gente entrar e depois você coloca? Falei, não, mas que você saiba que nós vamos casar com rosas usadas. Falei, como é que é rosas usadas? Como é que é rosas usadas? Porque vocês vão casar antes nas minhas rosas. Falei, tira as rosas. Não, mas vou deixar, viu? Como é que pode achar que é rosa usada, irmão? 1 hora depois que botou. 3 horas depois essas rosas estão murchas. Quem recolhe no final já vai recolhendo, jogando no cesto, já vai jogando fora. Aí você gastou tanto por aquilo. Aí, pensa. O seu pastor está aqui para te ajudar a pensar. Está em tempo ainda. Começa a juntar seu dinheiro agora para o seu casamento e na festa, faz como nós fizemos. Acabou a cerimônia na igreja, o pastor perguntou, a recepção é onde? Falei, aqui, os braços abertos para receber os abraços. Aqui. Não tem nada não. Ele falou, Falei, não tem nada não. Uma luta para casar, danada. Ainda vou dar festa para os outros? Pastor, mas é um momento muito especial. É verdade, minhas filhas casaram. A gente vendeu um apartamento aqui no Brasil e demos a metade para cada uma. Elas fizeram o casamento. Pergunta a ela hoje, se elas casassem, se elas pegavam aquele dinheiro e faria festa. Faria nada, pai. Dava entrada no apartamento. Fui morar de aluguel, quando eu podia ter dado entrada no apartamento com o dinheiro do casamento. Comece bem, comece no seu próprio lugar. E quem reclamar, diga, irmão, vai lá em casa tomar um café comigo depois. A festa não vai ter nada não. Ou então faça aqui. E fica ali na porta, ali, bota o bolo ali, a gente vai comer e conversar e bater foto. Saiu dali, você parte para o Caribe, parte para um cruzeiro, e o resto fica aqui chupando o dedo, dizendo, não teve bolo. Não teve, mas eles vão ter muito bolo. Vão ter muito para festejar. O amor e suas delícias, disse Salomão. O que mais? Quarto, fala de privacidade, irmãos. O casal precisa preservar o quarto de qualquer intromissão alheia. Alô, casais? Tem casais casados aqui? Gente casada? Ouça essa bomba. O casal precisa preservar o quarto de qualquer intromissão alheia para poder guardar nele qualquer coisa particular que ninguém mais deveria ver. No seu quarto seguramente tem coisas que ninguém mais tem que ver. A roupa íntima que você usa, quem sabe alguma literatura, coisas que você tem para você e sua intimidade. Aí, vão estar abrindo suas gavetas? Que isso, irmão? Vendo seu baby doll rosa que você comprou na última viagem? Que se botar numa criança ainda fica pequeno? Quem abrir a gaveta vai dizer, de que criança é isso aqui? Não, é meu, mas me dá isso aqui. Fica você escondendo, não precisa. Preserva o seu quarto, irmão. E não há nenhuma lei que te proíba de comprar uma roupa agradável para que seu marido goste e vice-versa. Agora você fica escondendo, por quê? Porque o quarto é seu e todo mundo entra. O casal precisa preservar o quarto de qualquer intromissão alheia. Quem é que faz a decoração do seu quarto? Você. Quem é a dona de casa? É o marido ou é a mulher? É a mulher. A dona de casa. A Bíblia fala que as mulheres sejam boas donas de casa. A dona da casa é você. Você é o que paga, irmão. A dona é ela. A decoração. Se ela abrir mão para você, a minha fala, não, amor, você gosta mais disso. Aí eu me atrevo a fazer a decoração. Agora,
Faça o seu quarto ser alguma coisa agradável. Quando você chega num hotel, a gente foi para Gramado dias atrás, e aí na conversa com minha sogra que foi conosco, e claro que ela foi para o quarto dela, né? Mas lá na recepção do hotel, eles perguntaram, e é um povo muito educado, o povo de Gramado. Você pensa que está em outro país. Eles se informaram que nós estávamos, nossa razão de viajar é porque a gente estava comemorando o casamento. Aí eles perguntaram, quer que arrume o quarto? Eu falei, não quero não. O quarto é uma bagunça, revirado, irmão. Nós saímos para passear. Quando a gente volta, o quarto está arrumadinho. Um bolo em cima da nossa cama, corações, pétalas, todo decorado o quarto. Parabéns, Jason e Ângela, pelos 42 anos de casados. Eles fizeram, nós amamos. Uma decoração, pegaram as toalhas, sabe que eles fizeram um casal de cisne assim? Eu olhei e falei, que cisne sou eu? Tão bonitinho assim, tão organizado, tão magrinho, né? Fizeram um par de cisnes assim com as toalhas, falei, coisa linda. Por que você não pode fazer isso no seu quarto? Seu quarto é essa muvuca. Está misturado com toalha em cima, com roupa, com coisa em cima do sofá. Se tiver uma cadeira assim no quarto, né, para os homens principalmente, aquilo ali vira lugar de botar roupa molhada, toalha molhada, roupa usada e tal. Seu quarto tem que ser um lugar onde você entra e diga, é meu refúgio. Que lugar agradável. Alguns dizem amém. Preserve seu quarto, meu irmão. O restante da família, agora é o recado para o restante da família. O restante da família deve aprender a respeitar a sacralidade do aposento. Qual é o aposento mais sagrado da sua casa? Seu quarto. Feche essa porta, irmão. Por último, o quarto é um lugar de conexão com Deus. Mateus 6:6, palavras do Senhor diz assim, quando orares, vai para a sua copa, é isso? Entra na sua sala, é isso? Entra no seu quarto, que é o lugar mais sagrado, fecha a porta e fala com o Senhor que estiver em secreto e Ele vai te responder. É ali que as coisas acontecem, irmãos. É ali que você ora e o Senhor responde. Você pode orar na sala, na cozinha, cozinhando, na copa enquanto come, mas aquela oração de clamor é no quarto que você faz. Daniel capítulo 6, verso 10 fala de um homem solteiro, mas que sabia orar no quarto. Diz que Daniel orava no seu quarto, que era no andar de cima, 3 vezes ao dia. Por que ele não orava na sala? Ele ainda tinha um detalhe, ele fez uma casa com janelas que davam para Jerusalém, mesmo que ele não visse Jerusalém. Então ele podia orar, cumprindo Crônicas 7, que de qualquer lugar onde tiver um filho teu, Senhor, orou Salomão, e ele orar em direção a esse templo, que era o templo de Jerusalém, que ele orar em direção a esse templo, que ele seja ouvindo. Ele falava, Jerusalém está para lá. Fez as janelas e orava no quarto com as janelas abertas, imaginando, é para aquele lado, e orava ao Senhor, sabendo que Deus tinha um compromisso de responder. O mesmo Deus tem compromisso de responder a você, então ore no seu quarto, ajoelhe-se. E o quarto é o lugar mais apropriado para orar antes de começar o dia e também ao terminar o dia. Eu não sei se eu vou ter tempo durante o dia. Toda vez que eu entro aqui na igreja, você pode ficar de pé. Toda vez que eu entro aqui na igreja, eu me ajoelho para agradecer por sua vida, por ser ministro dessa casa tão abençoada, por tudo que Deus tem feito, pedir pelos que Deus vai fazer. Mas, irmão, como eu não sei se eu vou ter tempo de orar durante o dia, eu garanto meu dia, de manhã eu levanto, corro no banheiro, faço xixi, volto, caio de joelhos e apresento ao Senhor meu dia. Senhor, obrigado por estar vivo, milhões não amanheceram. Agora eu preciso da tua ajuda para viver um dia sabiamente, tomar decisões sábias, falar coisas sábias, para dirigir o teu povo, para ser um marido decente, abençoado, para ser um pai exemplar, para ser um cidadão honrado. Me ajuda, Senhor, me livra do mal súbito, dos assaltos. Vou orando ali. Quanto tempo dura uma oração dessa? 5 minutos, 10 minutos. E quando volto para casa, qual é a última palavra antes de dormir? É ali no quarto também. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado porque tive alimento, tive família, tive momentos alegres. Os tristes o Senhor me consolou. Obrigado, agora me dá uma noite de paz. E lá vou eu para minha cama com os meus motores. Dormir mais uma noite para amanhecer outro dia e viver. Agora então, depois dessa operação abençoada, que tirei o desvio de septo, agora é papum. Pá. Quando eu abro os olhos, caramba, já foram 8 horas de sono.
Invista em você mesmo, invista na sua família, invista. Pastor, mas é caro, vale a pena. Você está investindo em alguma coisa que vai trazer dividendos para a sua vida. Aprenda a fazer do seu quarto, é pequeno, não tem uma cama grande. Aprenda a fazer do seu quarto seu refúgio. Teve um que viu o filme Quarto de Guerra e falou: meu quarto é quarto de guerra. É briga o tempo inteiro. É um tentando matar o outro. Pastor, é um quarto de guerra. Não, um quarto de guerra é porque quarto de guerra espiritual, de lutar ao Senhor, lutar diante de Deus. Eu tenho minha hora de orar e tem. Geralmente ela acorda antes de mim. Já orou, já está na sala. Quando eu chego na sala, ela já está lá com a Bíblia, fazendo a meditação dela. Mas a gente está sempre tentando, a mesa, a cama, sempre tentando orar juntos para que a família cresça unida. Família que ora unida permanece unida. Não é só ver televisão junto, não, irmão, é orar juntos. Você tem que priorizar aquilo que vai te levar para o céu, aquilo que vai levantar a sua família. A gente quer orar pelas famílias mais uma vez essa noite. Quando a gente cantou aquele hino do Falo Jesus, e oramos e falamos pelas famílias da cidade. A gente tem uma cidade tão linda, né? O Rio de Janeiro está entre as cidades mais lindas do planeta. E por que ela não é a primeira em visitação? Por causa do medo dos turistas, da insegurança da cidade na qual a gente vive. Essa insegurança não vai mudar com canetadas do governo, irmãos. Os governantes são incapazes de resolver esse problema da violência, da insegurança. E nós vivemos aqui nesse meio, mas a gente pode fazer essa diferença. A gente orou pelo Caxambi, não sei se você ouviu o testemunho, fizemos a vigília. Quando foi que fizemos a vigília aqui, que os pastores vieram? Você acha que foi em outubro do ano passado, não foi? 11 de outubro. Fizemos aquela vigília aparentemente sem efeitos. Aí o governo do estado decide fazer um movimento de defesa dos municípios e um acerto militar para proteger os moradores e tal. E primeiro bairro que eles escolheram nessa cidade gigantesca, qual foi o primeiro bairro que eles escolheram para fazer? O nosso. Você acha que é coincidência, irmão? Nossa oração atraiu para cá os agentes de segurança. E se a gente continua orando, quanta coisa mais Deus pode fazer? A gente não tem que andar com medo, não. A gente tem que orar e dizer: Senhor, muda essa cidade. Converte esses bandidos, Senhor. E traz para cá gente honesta, gente sóbria. Abre mais igrejas, abre educandários, abre lugares que sejam para a edificação das famílias. Grandes companhias, assim como temos um shopping que é o maior da região, que está no nosso bairro, a gente quer que outras grandes organizações sejam atraídas para essa região e muitos empregos se abram, muitos quartéis, né, que muita coisa boa aconteça nesse bairro. Como é que isso vai acontecer? É no joelho, irmão, dobrando o joelho do lado da sua cama e clamando ao Senhor. Como é que seus filhos vão se converter? Orando ao Senhor, vendo a unidade da casa. Então a gente quer orar por você que está aqui hoje, e dizer: eu preciso. Você está com sua família aí perto de você? Tem seu cônjuge do seu lado aí? Você consegue ficar do lado dele? Nem que seja agora, você dizer: me dá essa mão aqui, feliz. Tá obrigado, mas o pastor pediu. Dá essa mão aqui logo. É só para orar, hein? Só para orar. Quanto é que eu... Mas não foi a intenção foi edificar a sua vida. Foi edificar a sua vida. A gente quer que você saia daqui, sabe, ruminando, dizendo: o que é isso? Eu preciso mudar. Mas se você ouviu, irmãos, e não tomar nenhuma posição para mudar, você desperdiçou o meu tempo e o seu. Então não desperdice, põe em prática, nem que seja uma coisinha dessa: eu vou melhorar meu quarto, vou arrumar meu quarto. Você, meu irmão, que tem uma esposa que prepara, que lava a roupa de cama, que lava a sua fronha, lava a sua roupa, o mínimo que você pode fazer, quando acordar de manhã, arrume sua cama. Eu não sei, aprenda. Vai no YouTube, aprenda como é que arruma a cama. Estica o lençol. Olha, em casa é um montão de lençol. Tem o de baixo. Estica aquele para pôr o outro, aí o outro de cima. E aí põe as almofadas no lugar. Faz na cartilha, bonitinho.
Isso. Vai, Arlete está na rede. Vamos orar por nossas famílias? É maravilhoso saber que essa oraçãozinha de 1 minuto pode quebrar um coração duro de 10 anos endurecido. Essa oração de 1 minuto pode quebrar um desemprego que está há anos te perturbando e abrir-se uma porta gigantesca na sua vida. Essa oração rápida de 1 minuto, ela pode quebrar um relacionamento que está desgastado e que está embrutecido há anos. É a oração que você pode fazer agora, desde que você põe o seu coração nela. Vem aqui, amor, vem aqui para orar comigo. Isso. Pai, nós queremos te agradecer por esse povo aqui em casa que nos assiste. Mas que também ouviram a palavra, sonhei com um coração aquecido como os discípulos de Emaús. Percebe que o Senhor está na casa e que o Senhor não veio apenas para decorar, o Senhor veio para abençoar, para quebrar paradigmas, para mudar situações, para levantar famílias, para levantar, Senhor, pessoas que estão prostradas, relacionamentos frustrados, gente que já não aguenta mais procurar um emprego, Senhor. Essa é a noite que nós declaramos nessa oração que as portas se abrirão para que a família seja restaurada. Gente que não soube usar adequadamente os recursos que receberam, que gastaram demais, que gastaram indevidamente, mas que estão hoje dizendo: Senhor, eu vou gastar adequadamente, eu vou passar a ser dizimista, eu vou abençoar o teu reino, eu vou ser fiel no que eu receba, Senhor. Crendo que o Senhor vai mudar a situação, nós declaramos isso sobre aqueles que estão casados e que agora estão aqui com seus cônjuges, aqueles que estão sozinhos, Senhor, mas que estão intercedendo pelo cônjuge, pela esposa, pelo marido, Senhor, pelos filhos, onde quer que eles estejam. Declaramos o caminho de volta sendo feito, dos filhos que se foram, Senhor, que comecem a ser incomodados pelo Teu Espírito essa noite, para voltarem para a casa do Senhor. Viemos declarar em nome de Jesus famílias restauradas, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a Tua bênção esteja sobre cada casa aqui, nós declaramos, Senhor, toda ranhura no coração, toda amargura nós declaramos rompida, desfeita, anulada, e que o Teu amor derramado em nós, Senhor, possa alcançar a família inteira e transformar as casas em refúgios abençoados. Nós declaramos corações sarados, casas curadas, relacionamentos salvos, em nome de Jesus nós declaramos e te agradecemos pela Tua palavra que é fiel, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você está do lado do seu cônjuge, pode até dar um beijo nele, se não beija ninguém do seu lado não. Deus te abençoe. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome de Jesus. Mais uma vez. Sobre as montanhas, Sua família, sua casa, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, nós rompemos. sobre as famílias, declaro o santo nome Jesus. Não é Buda, não é Kardec, não é Maomé, é o nome de Jesus. Seu nome é poder, Seu nome é cura, Seu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, ó, vem queimar. seu nome é poder, Seu nome é poder, Seu nome é cura, Seu nome é vida. Vida na sua vida, na sua casa, na sua família. quebra as cadeias, Está quebrando agora. Dissipa as trevas, ó, vem queimar. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todas as famílias representadas aqui. Todo o povo de Deus diz:
Deus te abençoe. Não cesse em cumprimentar os irmãos.